Olá, querido amigo, é uma satisfação podermos estar juntos mais uma vez para abrirmos a Palavra de Deus e estudarmos com você. Hoje estaremos abordando o tema sobre a conversão, sobre o novo nascimento do ser humano, e eu gostaria de falar com você inicialmente uma história que teve um evento quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, e está registrado no livro de João, capítulo 3, abra sua Bíblia aí, e eu gostaria de ler o verso número 6 com você, porque Jesus aqui, entre tantas e tantas coisas que ele falou para Nicodemos, esse verso ele é especial, e é baseado nele que vai ser todo o nosso tema aqui abordado hoje. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso Jesus disse para um sacerdote na época do seu ministério, e que impactou bastante aquele sacerdote, porque ele acreditava que ele, como líder do povo, ele já era convertido. E Jesus disse: olha, importa que você nasça de novo, porque aquele que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Será que entendemos que existe dois tipos de pessoas em nosso mundo? O espiritual e o carnal? É sobre esse tema que eu vou começar chamando aqui o meu amigo, meu irmão Sérgio Apolinário, para que pudesse nos ajudar. Sérgio, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é do Espírito. Existe dois tipos de pessoas, todos nascem carnalmente. Como nos ajude a entender isso um pouquinho? Muito bem, muito bom dia a você que está nos assistindo nesta manhã. Viu, Jason? É muito interessante nós entendermos essas questões, porque isto aqui envolve a vida eterna. Veja bem, o verso 3 do mesmo capítulo, do capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus diz assim, olha, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E eu sempre digo quando leio esse texto, que imagina, aqui Jesus diz que quem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Você imagina se ele não pode ver, muito menos entrar nele. Entende? Muito menos entrar no reino de Deus. O verso 7, ele fala assim, olha, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, Jairo e amigo que está nos vendo nesta manhã, esta questão de um novo nascimento realmente é uma necessidade. Que coisa importante. É uma necessidade que nós precisamos, assim, não tem como nós fugirmos desta questão de nascermos de novo. Mas nós precisamos nesta manhã entendermos como que isso funciona na prática. Entende? E é isso que nós queremos ver, como que isso funciona na prática. Por exemplo, eu quero citar aqui o que aconteceu com Adão. Adão foi o primeiro homem que existiu na face da terra. Foi criado pelas mãos de Deus. Adão saiu diretamente das mãos de Deus. Saiu Adão e Eva, sua esposa. Porém, um dia, a Bíblia diz que Adão, ele desobedeceu a Deus. E a Bíblia também diz no capítulo 3 do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que quando isto aconteceu com Adão, ele procurou, Jason, se afastar de Deus. Ele procurou distanciar-se de Deus. E quando você lê o capítulo 3 e o verso 9, por exemplo, nós encontramos Deus falando assim: Adão, onde estás? Aonde é que você está? Nós percebemos aqui que o homem, ele, ao passo que ele fez aquilo que não agradava a Deus, ele procurou se afastar de Deus. E aí o homem agora precisava o quê? Ele precisava retornar a Deus. E este é o novo nascimento. Esta é aquela frase famosa que nós chamamos conversão. Quando o homem retorna a Deus.
Mas eu gostaria também de usar um outro texto aqui, que é de 1 Coríntios, no capítulo 2. Eu quero ler aqui 1 Coríntios, no capítulo 2, e o verso 14. O apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo aqui, ele fala sobre o homem natural. O que é um homem natural? É um homem nascido da carne. Por quê? Porque isto é natural. Todas as pessoas, elas nascem da carne, entende? E mais tarde, ela tem a opção de nascer do Espírito ou não. Ou não, correto? Mas quando ela nasce do Espírito, o que ela se torna? O verso 15, Paulo responde para nós. Ele fala assim, ó: mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas. Ou seja, a pessoa, quando ela toma a decisão de nascer do Espírito, agora ela se torna uma pessoa espiritual. Entende? Certo. Então essa é a diferença entre uma pessoa carnal e uma pessoa espiritual. Aquele que é nascido da carne é carne no sentido que ele é uma pessoa natural. Ele não tem comunhão com Deus, entende? Ele não compreende as coisas de Deus, e quando ele então toma essa decisão, agora ele entende e ele passa a ser um homem espiritual. Então, naturalmente, todos os seres humanos nascem da carne. Todos que nascem da carne. Porém, nem todos nascem do Espírito. Pelo que nós estudamos até agora, é o que se parece, né, Sérgio? Nem todos nascem do Espírito. E eu gostaria de saber de você, se a palavra de Deus pode nos ajudar, no sentido de nos mostrar o que, além de carnal, por exemplo, a pessoa nasce carnalmente. Além de carnal, o que ele também é? Qual é a outra característica dele quando ele não nasce de novo, quando ele não nasce no novo nascimento, no nascimento espiritual? Olha, eu quero levar você e o amigo que está em casa para a Bíblia. No livro de Ezequiel, no capítulo 18 e o verso 23, Ezequiel, ele diz assim, olha: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, Jaisso, respondendo esta tua pergunta, a pessoa que ela nasceu só da carne, ela, por Deus, ela é considerada uma pessoa ímpia. Você entende? Ela é uma pessoa ímpia. E o que é alguém ímpio? Será que o ímpio é aquele que não tem conhecimento nenhum de Deus? Não, a Bíblia diz que ímpio é aquele que, exatamente ao contrário, ele conhece a Deus, porém, ele não anda nos caminhos de Deus. Esse é o ímpio. E essas pessoas precisam se converter. Por exemplo, Adão, quando ele se afastou de Deus, ele se tornou um ímpio por um momento. Mas depois, ele volta a Deus, ele agora aceita, entende? Tornar-se amigo de Deus novamente, e ele deixa de ser ímpio. E agora ele se torna um cristão novamente. Mas Sim. Por um momento, ele se torna um ímpio. Sim. Né? Isso é verdade, Sérgio. Eu gostaria que você abrisse também no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E leia esse verso comigo, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você percebe aqui que uma pessoa que nasce em Cristo, ou seja, é uma nova criatura, é diferente? É uma nova criatura, portanto, ele tem novas atitudes, tem uma perspectiva da vida diferente. É uma pessoa que vai viver dali para diante de forma diferente, tendo novas noções do que é certo e errado, abandonando o que é errado, né? Abandonando a sua própria vontade e fazendo agora a vontade de Deus, né, Sérgio? Então, esse ponto é importante. E eu gostaria que você, Sérgio, nos falasse um pouquinho também, para o nosso telespectador, das características de uma pessoa que é nascida de novo. Quais são as características de uma pessoa convertida a Deus? Uma pessoa que teve um novo nascimento, um encontro com Deus. Antes, eu quero ler um texto aqui, que ele é muito importante para nós, que ele nos adverte
que está no capítulo 3, verso 36, ainda do Evangelho de João. Ele diz assim, olha: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esse texto aqui, o apóstolo aqui, ele está dizendo o seguinte, que a pessoa, quando ela está vivendo como uma pessoa ímpia, quando ela não nasceu de novo, quando ela não se converteu, ela vive, amigo, sobre a ira de Deus. Sim. Mas como é que nós podemos entender isso aqui? Veja bem, a Bíblia não está dizendo que se você, por exemplo, que está me ouvindo nesta manhã, está vivendo desta forma, a Bíblia não quer dizer que Deus tem raiva de você. Não, pelo contrário, Deus te ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Quando ela diz o mundo, ela fala as pessoas que habitam no mundo. Porque Deus amou o mundo, amou você, de tal maneira que Ele deu a Jesus para morrer por você. Entende? Então Deus te ama. Mas, no entanto, a Bíblia diz que a ira de Deus, ela permanece sobre as pessoas que não tomam a decisão de voltarem para Deus. Então, como que nós podemos entender isto? A ira de Deus, ela permanece no sentido de que se você, durante toda a sua vida, você não tomar esta decisão de voltar para Deus, então, em um futuro, quando você tiver que sentar diante do tribunal, aí a ira de Deus vai pesar sobre as pessoas que não tomarem essa decisão. Teoricamente, então, todos os seres humanos nascem perdidos, Sérgio. Ah, com certeza. Então, aquele que não nasce novamente, aquele que não toma a decisão de se voltar para a direção de Deus, então ele permanece. É isso que o texto quer dizer? Sim, é por isso que Jesus olha para Nicodemo e fala assim, ó, necessário vos é nascer de novo. Há uma necessidade, porque se eu, por exemplo, Jason, eu nasci de novo, eu tomei essa decisão no ano de 1980. Entende? Portanto, amigo, essa decisão de nascer de novo, eu passei por ela, essa experiência, eu passei por ela há 35 anos atrás. Certo. Entende? E de lá para cá, a minha vida, realmente, eu sinto a diferença. Entende? Eu sinto a diferença. Deus, Ele tem mudado, ao longo desses 35 anos, Ele tem mudado a minha vida. Tem muitas coisas, Jason, que eu fazia, que eu praticava antes e que hoje eu não faço mais. Por quê? Porque Deus, Ele vem, sabe, Ele vem me lapidando. Sabe, quem já mexeu com ouro, com joia, o joalheiro, por exemplo, ele sabe do que eu estou falando. Sabe, as pessoas precisam ser lapidadas por Deus. E essa é uma obra de conversão. Mas Sérgio, fala-nos sobre então agora as características de um converso. Muito bem. Eu quero chamar aqui a atenção. Vamos lá para o Evangelho de João, mas não o Evangelho, ali nas epístolas. Tá? 1 João, está aqui bem no final da Bíblia. Vamos achar aqui. Eu quero ler um texto, Jorge, porque a Bíblia ela tem que nos responder, né, aquilo que nós precisamos saber. 1 João, no capítulo 3 e o verso 4. Ele diz assim, olha, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Certo. Então aqui a Bíblia ela nos mostra o que é pecado. Que às vezes a pessoa fala assim, escuta, como é que eu posso cometer pecado? O que é que eu faço para não pecar e o que eu faço para não pecar? A Bíblia ela já nos dá aqui uma ideia. Olha, se você transgredir a lei de Deus, você comete pecado. Pecado é a transgressão da lei. Tão simples, né? É simples de entender. É transgressão da lei. E quando a Bíblia, já é interessante, quando a Bíblia fala a lei, ela quer dizer a Bíblia como um todo. A vontade de Deus, vontade de os Deus. Mandamentos, as leis. Né? Porque o que é, por exemplo, a palavra mandamento? Mandamento é um mandado de Deus. Por exemplo, Deus disse assim, olha, honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento, correto? Sim. E na prática nós vemos hoje, por exemplo, você percebe jovens morrendo muito novo, e quando você vai tomar um depoimento dos pais, os pais vão dizer assim, olha, sabe, eu aconselhei meu filho muitas vezes, mas ele não ouviu o conselho. E Deus não criou ele para morrer com 18 anos. Deus criou ele para viver bastante, amigo.
Mas ele fez o quê? Ele desobedeceu os pais e a Deus. Entende? Então o pecado já é transgressão da lei. Porém, no capítulo 8 do Evangelho na carta de Paulo aos Romanos, eu quero ler aqui o que Paulo diz, e nós vamos entender um pouco aqui. Olha que mensagem maravilhosa essa daqui. Romanos no capítulo 8 e o verso 1. Ele diz assim, olha: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo aqui, amigo, ele está dizendo assim, olha, se você aceitou a Jesus, se você tomou a decisão de converter-se, de voltar, de viver uma vida contrária daquela que você vivia. Imagina que você estava indo sentido a uma cidade, tá? Vamos usar aqui os pontos cardeais. Imagina que você colocou na sua cabeça, escuta, eu tenho que ir rumo ao norte, e você está indo rumo ao norte. De repente um dia Deus, ele convida você a virar, a sair do norte e ir para o sul, e você aceita, e você sai agora em direção ao norte e vira para o sul. Você se converteu, mudou de rumo. Essa mudança, já, Paulo fala que neste momento você aceitou a Jesus. E o que vai acontecer? Agora você não será condenado. Mas, Sérgio, eu conheço muitas pessoas, e acredito que você conhece, o nosso telespectador também deve ter visto por aí, pessoas que se dizem convertidas, mas andam abertamente na transgressão da lei. Eu gostaria de saber, Sérgio, como que fica isso? Isso é possível? O que acontece nessa situação? Uma pessoa diz, não, eu sou convertido, ando nos caminhos de Deus, mas continua pecando, praticando o mal, adulterando, ou fazendo vários tantos outros pecados contra a vontade de Deus, quebrando os mandamentos. O que acontece nesse momento? Como que você pode nos ajudar a entender isso? Olha, infelizmente, esta é uma realidade atual. Sim. Hoje nós vemos muitas pessoas dizendo assim, olha, eu aceitei a Jesus, eu me converti, e eu estou salva, e eu isso, eu aquilo outro, sabe? E quando você olha para a vida das pessoas, você não encontra a característica de alguém que realmente se converteu, amigo. Não tem um testemunho, né? Não tem o testemunho. Portanto, o que acontece? Mas a Bíblia já ela tem uma resposta para isso. A Bíblia, na verdade, ela tem resposta para tudo. Vamos lá, então. Então veja bem, 1 João, no capítulo 2 e o verso 4, a Bíblia diz assim, olha: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então uma pessoa assim é um mentiroso? Fica duro de você eu dizer isso, ainda bem que é a palavra de Deus que está dizendo isso, né? Olha, eu até quero que o amigo que está nos ouvindo, ele não entenda que nós estamos aqui querendo criticar alguém. Claro que não. Mas a Bíblia está dizendo que as pessoas que acham que são cristãos, eu vou colocar aqui a palavra cristão, porque religioso, a maioria quase todo mundo é religioso, todo mundo tem uma religião, nós todos temos uma religião, né? Mas aquele que se diz cristão, a Bíblia diz que se ele falar assim, olha, eu conheço os seus mandamentos e não guarda, ele é mentiroso, e nele não habita a verdade. Porém, é impossível, querido, que você seja um religioso, que você tenha a Bíblia na mão e você não conheça os mandamentos, a vontade de Deus. Portanto, é hora de nós refletirmos sobre isso. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 22 e o verso 15, tem uma mensagem aqui que não é minha também, mas que é uma mensagem dura. E aqui João, amigo, ele diz assim, olha, presta atenção: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras
e a qualquer que ama e comete a mentira. Duro. Duro. Aqui, Jason, a Bíblia está dizendo que a pessoa que conhece a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, Sim. tá? E não anda em conformidade com ela, essa pessoa está vivendo uma mentira. Ela está vivendo na prática da mentira. E a mesma Bíblia, ela dá sentença a essas pessoas. Ela diz que os mentirosos, uma classe de pessoas, entre elas estão os mentirosos, elas não herdarão o reino dos céus. Então, amigo, é muito perigoso esta situação de nós entendermos que conhecemos a palavra de Deus, entendermos que vivemos a palavra de Deus, mas de uma certa forma nós deixamos de cumprir tudo aquilo que a Bíblia pede que nós façamos. Então, nós corremos sério risco, já. Sim. Querido telespectador, meu amigo, você percebe que esse tema é muito bonito, mas também é um tema muito duro. Exige de você uma decisão, se você ainda não a fez. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Ezequiel, e eu gostaria que você seguisse o meu raciocínio para terminarmos o programa de hoje. Ezequiel, no capítulo 3, no verso 17, Ezequiel capítulo 3, verso 17 e até o verso 21. Nestes textos que está aí na tela, que você pode ler, nós não vamos ler porque são 4 versos bíblicos, mas aí Deus está convidando o profeta Ezequiel para que ele levasse a mensagem para pessoas que eram ímpias e também para pessoas que eram justas, mas que esses justos tinham se desviado dos seus caminhos. E no capítulo 18, verso 21, eu gostaria que você abrisse também no capítulo 18, verso 21, Deus fala o seguinte, através de sua palavra: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Percebe que Deus está dizendo aqui que o servo de Deus leva a mensagem, e se o ímpio, aquela pessoa que conhece a verdade, mas não pratica, ou seja, pisa a verdade de Deus, a sua vontade, seus mandamentos, ele é um ímpio. E então o servo de Deus vai e diz a essa pessoa: olha, você precisa se converter, você precisa ter uma mudança de vida. Se essa pessoa modificar, se converter e andar nos caminhos de Deus, então ela viverá. Agora vamos ver um caso contrário, e nesse caso nós vamos abrir em Ezequiel 33. Nós vamos ver um caso, o que acontece quando um ímpio ele não concorda em se converter. Ezequiel 33, verso 9 diz assim: mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Querido amigo, você percebe que aqui Deus envia o seu servo para levar a mensagem, e o ímpio não concorda, ele não se converte? Porém Deus diz assim que o ímpio não se convertendo, ele vai perecer nos seus caminhos, ele morrerá. Porém o servo de Deus que levou a mensagem, ele vai salvar a sua própria alma, porque ele fez a vontade de Deus e levou essa mensagem. Eu e o Sérgio, nós temos o propósito de explanar nos programas que estamos apresentando aqui todas as sextas-feiras essa vontade de Deus, para que todos nós possamos entender e tomar uma decisão coerente do lado de Deus também. Nesta manhã, o último verso que eu gostaria de ler com você é no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe aqui que Deus está dizendo essa mensagem para o seu povo, para aqueles que se dizem seguidores da vontade de Deus. É para o seu povo, era para o povo de Israel na época, e hoje é para todos aqueles que se dizem cristãos. Se o meu povo orar, se converter e fazer a minha vontade, então eu lhe perdoarei o pecado. Que Deus possa ajudar você a tomar a decisão correta nesse dia e em toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.